Em apreciação dessa comissão, o projeto que propõe a alteração da CLT para garantir que 50% das vagas destinadas aos jovens aprendizes sejam preenchidas por jovens em situação de trabalho infantil ou em risco de envolvimento com as piores formas de trabalho infantil, ou ainda que estejam cumprindo medidas socioeducativas. Em sua justificativa, a autora chama a atenção para o fato de que muitas vezes os jovens contratados como aprendizes não provêm das camadas mais vulneráveis. Seria, portanto, desejável que aqueles mais necessitados tivessem acesso prioritário às vagas de aprendiz. A proposição em comenta se inspira diretamente no programa Me Encontrei, implementado no Mato Grosso, a partir da parceria entre a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Previdência Social e a Federação das Indústrias daquele Estado, o Sistema S e os governos estadual e municipal. Essa iniciativa de articulação de políticas públicas vem obtendo bons resultados, beneficiando uma grande quantidade de jovens em situação de vulnerabilidade. Convém referir que a matéria foi inicialmente distribuída para a CAS, em decisão terminativa. Por força dos requerimentos números 657 e 658, da lavra do senador Antônio Anastasia, aprovados em 27 de agosto de 2015, a matéria deverá ser apreciada pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Educação, Cultura e Esporte, após o que retornará à comissão de origem para apreciação terminativa. Na CAI, no prazo regimental, não foram apresentadas emendas. Passando à análise, cabe destacar que o alcance social da matéria é inconteste, tanto mais porque, de acordo com as informações recém-divulgadas da PNAD, houve um forte aumento da ordem de 14,8% no total de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Hoje, no Brasil, são cerca de 3 milhões e 300 mil pessoas entre 5 e 16 anos, trabalhando em sua maioria em ocupações informais e de baixa qualificação. Desse total, 554 mil são crianças entre 5 e 13 anos, cuja atividade laboral é proibida, devendo, portanto, ser objeto de uma ação governamental específica de combate ao trabalho infantil e de reforço à escolarização. No que se refere aos demais jovens, aqueles com idade acima de 14 anos, note-se que representa um contingente de cerca de 2 milhões e 750 mil trabalhadores. Deste total, seguramente uma parcela significativa é de jovens em situação de vulnerabilidade. Assim, a proposição em apreço viria contribuir de forma decisiva para a abertura de oportunidades de capacitação e treinamento para muitos desses jovens que assim sairiam do círculo vicioso da informalidade e da pobreza. Desse modo, acreditamos que a contratação como aprendizes de adolescentes retirados de situação de trabalho infantil ou em cumprimento de medida socioeducativa é salutar. Contudo, apresentamos substitutivo que aperfeiçoa o PLS 241 em pelo menos 2 aspectos. Primeiramente, a obrigatoriedade do cumprimento de cota de 50% é de difícil aplicação para as empresas sem a construção de parcerias e alianças em todas as partes envolvidas no processo. Tal medida elevaria o custo empresarial, uma vez que a contratação
discricionárias de jovens retirados de situações de trabalho infantil ou em cumprimento de medidas socioeducativas, sem prévio atendimento de políticas públicas que visem a recuperação psicossocial, conforme a necessidade contextualizada de cada um, acarretaria a diminuição da produtividade e o aumento dos custos de trabalho. Por fim, optamos por alterar o inciso 2º do artigo 429 da CLT, que já dispõe sobre a contratação de jovens em cumprimento de medida socioeducativa como aprendizes no âmbito da Lei 12.554, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, mediante cooperação técnica. O substitutivo que ora apresentamos preserva o mérito da proposta original da senadora Ana Rita, acrescentando ao referido o inciso 2º do artigo 429 da CLT os seguintes aspectos: a. Previsão de contratação de jovens retirados de situações de trabalho infantil ou em risco de envolvimento com trabalho infantil como aprendizes. B. Participação dos Centros de Referência em Assistência Sociais, o CRAS, ou Centro de Referência Especializado em Assistência Social, nos instrumentos de cooperação. Passamos ao voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação nos termos do substitutivo, que vai também anexo aqui ao relatório. Portanto, senhor presidente, era esse o voto que submeto aqui aos nossos companheiros. Muito obrigado, senador Armando Monteiro. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, o relatório do senador Armando Monteiro. As senadoras e senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CAI, favorável ao projeto nos termos da emenda número 1 da CAI, substitutivo.